Olá, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos, né, a mais um encontro nosso do estudo do livro Um Curso em Milagres, né? Então, só para nos situarmos, a gente está estudando os princípios do milagre, que é o capítulo, na parte do capítulo 1. No livro é página 4, né? E nós vamos começar a partir do princípio 21, e agora eu vou colocar o livro. Espera aí. Aqui. Hoje ele ficou assim, porque o Marco teve que configurar todas o computador, mas eu acho que dá para ver. Eu não sou muito boa nisso. Então, vamos lá. Então, eu vou ler o primeiro princípio para a gente esquentar, e aí depois a gente dá continuidade. Então, o princípio 21 é: milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceita o perdão de Deus por estendê-lo a outros. E aí? Por que milagres são os sinais naturais de perdão? E por que através dos milagres nós aceitamos, né, através, quando aceita o perdão de Deus, por estendê-los aos outros? Como é que funciona isso? Vocês entendem? Lembra que a gente falou a diferença entre normal e natural? Ou pelo menos dentro do meu entendimento. Natural que vem de Deus, não é isso? Sim. E o normal é do... Para ficar mais fácil, a gente diz que é do ego. Falador silencioso. Isso, do nosso colega falador silencioso. Isso. Por quê, né? Milagres são sinais naturais. Porque o ego não faz, não pode nos levar, vamos dizer assim, ele não ajuda nos milagres, né? Ele é coadjuvante na cena, mas só através dessa ideia da conexão com o divino, né, e através do Divino Espírito Santo, da conexão com o divino, né, com Deus, é que é possível, né, porque daí é aquela coisa, é da natureza, né, é natural, né, e a gente ainda tem um problema com essa palavra também, que o perdão aconteça, porque o ego não perdoa. O ego até diz, legal, entendi, tá, aceito suas desculpas, né, mas amanhã está se vingando, ou tendo alguns pensamentos de vingança, não é assim ou não? Sim, completamente assim. A gente tem algumas coisas não perdoadas que tem 30 anos. Uhum. Eu perdoei, mas não esqueci. Isso! É pura mentira. É. Isso é a normalidade. Eu perdoo, mas não tenho amnésia. Tem várias. Isso é a normalidade. Então, usa o perdão, ou a palavra perdão, o real significado do perdão, de forma invertida. Entende? Nada natural. Por isso que a gente faz, né, porque ele usa muito essa palavra natural, então, dentro do que eu consegui entender aqui do livro, né, do que o livro quer nos dizer, natural vem de Deus. Vem do perfeito, vem do certo, do bom, do melhor, né, no sentido do, né, que vem de outros reinos, né? Não, no mundo do ego. Aí fala assim, através dos milagres, né, aceitas o perdão de Deus por estendê-lo a outros. Quando a gente ouve perdão de Deus, não dá um problema na mente? Ou não? Não. O que quer dizer aceitas o perdão de Deus por estendê-lo a outros? Isso não é assim? Só quando nós nos conectamos a Deus é possível de entender, ter um entendimento, e aí Deus se estende por nós, e nós podemos perdoar. Ou seja, eu estou fazendo esses movimentos para ficar mais fácil a ideia do que o movimento possa explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Não é assim? Aceitar o perdão de Deus é aceitar a ideia de Deus, a palavra de Deus. É isso que eu entendo. Alguém quer fazer alguma colocação?
Eu não Porque a sei. gente sempre reza para fora para Deus nos perdoar. Isso é um equívoco, né? Então, às vezes, essa palavra, aceitar o perdão de Deus, é como se tivesse que vir uma coisa lá, de algum lugar, e vir aqui perdoar a gente. E a gente já entendeu que não. Que é daqui, se conecta com lá, somos um. E aí nós entendemos a ideia, porque estamos conectados à ideia do perdão, e a ideia do que é o perdão, né? E aí o milagre acontece. Eu vejo essa palavra perdão de Deus um pouco fora do contexto, porque dá ideia de pecado, de pecador, de quando Deus não nos vê assim, né? Ele não. Porque a gente tem a ideia de que perdão é pecado. É. E perdão é só uma visão errada. Se a gente entender que daí, ó, aceitas o perdão de Deus, aceitas a visão certa de Deus, você pode estender para o próximo. Porque a gente, como você mesmo disse, a gente, né, somos o raio, somos pecadores, né? Então, todos os pecadores têm que ser perdoados. E isso é uma crença secular, né? Milenar, lá, de alguns tempos. Então, até a palavra, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque o perdão não é isso que a gente pensa. Não. Tá? Não dessa forma. Né? O perdão, nós sabemos que para que há que ter uma ação, né? Algo que dentro aconteça para que ele, né, emerja, ou apareça, ou aconteça, né? Mas não é da forma como a gente pensa. Aquela coisa de joelho, pecador, não é assim. Pelo contrário, quanto mais fizer assim, pior fica. Mais crença se agrega, né? E mais difícil fica sair desse buraquinho que a gente acaba entrando. Mais algum complemento? Não? Então, vamos para o 22. Ó, milagres só são associados com medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. Vamos lá. Milagres só são associados ao medo, ou seja, eles só estão juntinho com o medo, devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. Então, por que a gente... Como é que funciona isso? Até aquele lá que fala assim, ó... Deixa eu pegar aqui acho que é o... Ó, o princípio 10. Vocês vão entender a ideia da frase. Ó, o uso dos milagres como espetáculos, né, pode induzir a crença para induzir... Vamos pegar aqui, deu problema na minha mente, gente. Vamos botar o 10 aqui, que é mais fácil. Ó. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. Penso eu que ela encaixa nessa parte aqui, ó. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. Gente, como é que é? Dá um exemplo para nós aí. Isso acontece com a gente o tempo inteiro, momento a momento, segundo a segundo. Quando a gente está sonhando, como é que é? Sonhando, perdido no mundo nada. O que a gente está fazendo? A gente está ocultando a luz com uma escuridão, não é? Ó, milagres só são associados com medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Então, a gente, às vezes, oculta um monte de coisa aqui dentro, né? E aí nós pensamos, ó, e aí ele pensa assim, porque como você não está vendo, a gente pensa que não existe. Ou que tem alguma coisa oculta, escondida. Isso. E aí a gente nega a vista espiritual, porque a gente começa a conversar.
Ou seja, a gente se agrega, a gente tem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo ficar mais fácil. Uhum. A gente está lá no momento de sanidade, a gente está indignado com alguma coisa. Quando a gente está indignado com alguma coisa, o ser não está lá. Então, a gente está negando o milagre, porque nós estamos na escuridão, né? Ou seja, porque como a gente não está vendo, não está em auto-observação, não está presente, a gente não está vendo, a gente está na foto do vazio, né? Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. É porque isso é a inconsciência. Nós estamos falando de uma coisa um pouco virtual aqui. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. Deu para entender o que eu quis explicar ou não? Uhum. E também é como se o ego tateasse em algo que ele não tivesse controle. Então, ele nega aquilo. Não é isso? Também pode ser dentro de uma linha assim. É algo que ele não consegue controlar. Então, é melhor negar que exista. É porque, assim, imagina, por que ele fala assim que milagres só são associados ao medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar? Porque como nós não queremos ver, nós, quando eu falo aqui, é o ego. Como o ego não quer ver, ele prefere ficar na escuridão. No mundo da mente errada, no mundo do sofrimento. Por isso que ele nega, ele tem medo do milagre, né? Porque ele não pode, ele entre aspas, como se dentro de nós, aquilo que não pode ser explicado, por isso que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver, né? Porque a gente olha dentro de um quadro de uma mente do passado, né? De uma ideia, né? Não existe, né? Isso conduz a uma negação da vida espiritual. É mais ou menos assim. Esse é um mecanismo bastante comum em nós, né? Não sei se eu consegui ser um pouco clara na explicação, porque isso é uma coisa que ele é meio sutil dentro de nós. A gente não se dá conta desse movimento, né? Então, toda vez que a gente se permite ou deixa que a escuridão tome conta de nós estamos negando a vista espiritual. Fica bem mais fácil assim. O restante ali, como é que é a escuridão, como é que é a crença, com relação aos olhos, isso se compreende no caminho. Mas, ou seja, não estar presente, não estar buscando essa vista espiritual, significa dizer que a gente está com medo, está vivendo numa crença e está na escuridão. E não tem milagre acontecendo. Vamos fazer a frase inversa, né? Talvez fique mais fácil. Tá bom? Pode ser assim ou alguém quer dar continuidade? Ó, vamos... Alguém gostaria de ler o 23, por favor? Deixa eu ver Milagres. Se está tão pequenininho. 23, deixa eu ver. Sai daí, peraí. 23. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura porque a doença vem da confusão de níveis. Isso acho que a gente já conversou bastante outras vezes, né? Então, não sei se todo mundo lembra. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Como é que funciona isso? Como é que a gente faz esse movimento de rearranjar os milagres, né? Ou seja, que o milagre rearranja a percepção e coloca tudo em perspectiva verdadeira. Como é que é? Antigamente, nós pensávamos que éramos a nossa mente. Todos os nossos pensamentos, né? Eu vou botar o pensamento misturado com todas as nossas emoções, ou seja, aquilo que a gente era capaz de perceber aqui nessa conversa aqui dentro, éramos nós. Descobrimos que isso é uma inverdade, isso não é verdade. Que o ser não fala dessa forma e não age dessa forma, ou seja, existe uma outra mente, que é uma mente superior, é a mente que seria essa mente que é a mente ligada à voz por Deus, ao Espírito Santo. Bom, aí o que acontece? Quando a gente se liga à voz do Espírito Santo, o primeiro mecanismo que acontece, a mente errada, ela vai diminuindo o volume. Menos ela atua em nós. E de vez em quando, né, a mente certa, ela vai se mostrando dentro. Então, quando esse movimento vai acontecendo,
né, fazendo assim para ficar mais fácil, o que acontece, a nossa mente, ela se rearranja, ela se torna mais tranquila. O que acontece é a nossa visão sobre tudo e todas as coisas, porque daí nós nos separamos do lado de fora, nos separamos dessa mente e vemos as coisas numa perspectiva verdadeira. Não adianta, né? Ou seja, você começa a ver as suas insanidades, você começa a ver o ego atuando, mas você se separa dele, aí você percebe muitas das coisas, as suas insanidades, as suas incoerências, as suas crenças, né? E aí ele fala assim, e isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Uhum. O que é essa doença aqui, gente? Esses níveis, é a confusão que a gente faz entre corpo, espírito, o ego, não é isso? A mente, seria isso, né? Esses níveis. É isso que ele está falando? Aí o milagre viria e corrigiria isso, dando a noção exata do que é o espírito, do que é a mente, do que é. O que mais que eu falei? Mente, espírito e. O que foi que eu falei? O ego. Seria o O ego. ego, é que eu juntei a mente no ego. Enfim, aí o milagre vem e reorganiza isso, te dá a noção, a percepção seria a palavra mais certa, eu acho, é exata de que você não é o corpo, você começa a se desidentificar. Eu não sei se é por aí, mas é isso que eu estou entendendo. Pode pegar nessa linha de raciocínio também. Não tem, eu acho que não ficaria longe daquilo que no final vai acontecer. Uhum. Né? Porque o que acontece? Quando a gente vai se dando conta e vai se fazendo esse trabalho de percepção, né, de aumentar a nossa percepção sobre tudo e todas as coisas à nossa volta, né, conforme a gente vai ficando mais em silêncio com a mente, vai sendo auxiliado pelo Espírito Santo, a nossa percepção, a nossa visão que a gente tem do mundo muda. A gente já, por exemplo, entende que aqui eu estou furioso e que lá fora eu também estou vendo alguém furioso. Houve uma separação. Porque antes eu ficava furioso, eu ia junto com alguém furioso e ficava os dois furiosos juntos, brigavam. Isso aí é a confusão de nível. Uhum. Entende? Hoje eu já entendo o que tem que separar essa linha entre eu e o mundo externo, eu e todo mundo lá fora, né? Porque quem tem que estar presente, consciente, né? Usando a percepção do ser é o ser aqui dentro. Né? Acontece que normalmente nós vivemos do lado de fora. A gente vai para o lado de fora para conversar, para falar, para achar, né? A gente adora, né? O falar mesmo, ou falar daqui, né? Então a gente está sempre comentando, né? Chega a ser, às vezes, cansativo, né? Então, os milagres, então, conforme a gente vai trabalhando com essa ideia do perdão, que a gente vai trabalhando, muito disso que acontece aqui dentro, muitas dessas conversas, muito dessa falta de capacidade de percepção do mundo real e das coisas com relação, elas vão se rearranjando, porque daí, ó, ele coloca todos os níveis, ou seja, tudo que está acontecendo numa perspectiva verdadeira. Você pode muito bem, antigamente, ter a mesma cena e você achava que o outro estava errado. Sempre falava errado, que o pensamento dele estava errado. Hoje, se você está em autoobservação, está presente, quando o outro fala a mesma frase ou age da mesma maneira, você já entende que não é bem assim. Que às vezes ele não está tão errado, ou que ele pode fazer aquilo porque é do jeito dele. Você não tem que obrigá-lo a ser quem você é ou pensar como você é. Aí nisso acontece o quê? Isso acontece a cura. Porque a doença vem da confusão de níveis. Essa doença é o quê, gente? Essa doença seria a percepção errada? Para mim, é a doença da mente. A doença é que nós carregamos dentro, né? Com a percepção errada, equivocada, não é confusão. Isso é cura. Né? Ele está dizendo que quando você rearranja com uma nova percepção, você começa a ver tudo com uma perspectiva verdadeira, ou seja, você vê os fatos. Uhum. Os fatos, nem diz, os fatos dizem por si só. Né? Mas você realmente vê os fatos. Você olha e entende. Intuitivamente você percebe. Aí ele está dizendo para você que quando você começa a fazer esse movimento, a cura vem. Porque é a doença, né? Porque somos doentes. Né? Não é só o corpo.
está doente. É tudo em nós, né? Toda essa ideia, né, de visão de mundo, vem da confusão de níveis. Então, quando a gente arruma os níveis, ou começa a aprender a colocar tudo em perspectiva verdadeira, nos curamos em todos os sentidos. Aí entra em todos os planos, no mundo físico e nos demais reinos. É assim que eu entendo. Uhum. Tá? Não sei se foi mais ou menos assim, eu acho que você entendeu da mesma forma, a única coisa que você colocou palavras diferentes, mas foi isso, né? Vamos lá. Alguém gostaria de ler o 24? Porque ele é bem grandinho para nós. Por favor. Cadê o 24? Milagres fazem... Deixa eu aumentar aqui a tela. Tem que aumentar que a minha vista não alcança. Vamos lá. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo o que mais é teu próprio, tudo o que é mais teu próprio pesadelo, e não existe. Somente as criações da luz são reais. Perfeito. Milagres fazem com que seja capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos. Porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Como é que é esse mecanismo? Eu estou tentando acertar a tela, pronto. Vamos lá. Esse é o 25, né, que eu li? Ou 24. Deixa eu ler. Ó, milagres fazem com que sejas, né? Vou botar assim, tu sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos. Porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. No caso, ambos é a doença e a morte. Como é que é esse movimento? Quem são esses mortos? Ressuscitar os mortos. Ah. Ilusão. Ó, milagres fazem com que sejas capaz de curar, né? Porque quando a gente começa a se utilizar das ferramentas dos milagres, automaticamente nós começamos também a nos curar. E por nós sabermos como é que nos curamos e como é o processo de cura, podemos ensinar o próximo a se curar. E aí, também, no caso, curar os doentes, né? Porque os doentes não são só a parte física, é o problema da mente, né? E ressuscitar os mortos. Por que ressuscitar os mortos? Quem é esses mortos? Como é que é uma vida do morto? Não é o do caixão, gente. Ou do cemitério. É a vida ligada ao quê, Merilene? A ilusões, ao ego. É isso, mas assim, eu estou tentando botar uma linha de raciocínio para a gente entender a ideia, ó. Só porque eu estou querendo ligar no meu link de raciocínio, né? Não é que está totalmente... Não entre isso que vocês estão dizendo. Ressuscitar os mortos é tirar as pessoas do seu sonho. Porque nós estamos dormindo e sonhando. Quando dormimos e sonhamos, né? Dormindo no sentido de que nós nunca estamos no momento presente, a gente não está conectado com a nossa divindade. Quem está presente e andando, usando a nossa máquina aqui é o ego. Então, quando isso está acontecendo, o time, muitas vezes, a gente está morto. Não é? Porque qual é a vida com... Vamos dizer que a gente não soubesse nada disso daqui, né? Se nós não soubéssemos nada do que nós estamos falando, para nós perguntar, como é que é a vida? A nossa vida, a vida das pessoas tem que ser, ela tem que crescer, ela tem que estudar, ela tem que casar, ela tem que trabalhar, ela tem que isso, ela tem que aquilo, não. Às vezes ela vai ser vó, ela vai ter uma profissão, bababá, vai ser famoso, não vai ser famoso, não. Bom, mas um dia ela vai morrer. A imortalidade não chegou aqui, né, nesse corpinho. Isso é a morte. Quando uma pessoa ela se dá conta de que isso não é a vida, isso é parte da vida, é diferente. Ela começou a ressuscitar. Ela estava no UTI, estava doente, em coma.
doente, consegue entender? Acho que até por isso que a gente tem essa representação física aí. Alguém em coma, alguém na UTI, alguém morrendo, isso é bem clássico da ideia da como é que é a vida de todo mundo. Por favor. Eu acho que a gente chega a ficar doente e tem a ilusão e acredita na morte, porque a gente tem a ilusão que isso existe, porque a doença e a morte, na realidade, não existem. Não. Perante a visão do espírito, do ser, isso não existe, isso é criado por nós. Sim. Então, eu acho que quando a gente se identifica com isso, nós estamos, quer dizer, sempre vivemos na ilusão, né? Estamos só validando e aumentando cada vez mais a ilusão. Mas aí ele está querendo dizer também que quando tu aprendes, né, estou falando tu no sentido de qualquer um aqui, né, tu aprendes a usar das ferramentas do milagre, tu pode curar o próximo e ressuscitar os mortos, com o teu exemplo, com a tua impecabilidade, com o teu próprio trabalho, porque somos todos um. Uhum. Entende? Isso diz por bem. isso que o Cristo veio falar para a gente a mesma coisa, né? Que a gente estava morto. A gente não estava, não, né? De forma coletiva, a gente está morto, né? Porque a gente ainda tem uma ideia de morto da forma, não, é morto na consciência, inconsciente, dormindo, totalmente adormecido, vivendo as coisas com relação, assim, sim, na roda de Sansara, como se diz, né? Estou rodando, estou no loop. Nascendo, morrendo, né? Daí no corpo, né? Nascendo, morrendo no corpo, repetindo a mesma coisa, né? Às vezes tem uma novidadezinha e tal, mas se não se dá conta de que aquilo ali não é bom e de que tem que mudar, daí é aquela coisa de dar o estalo, não, como é que é? Tem que ter um outro caminho, que todo mundo começa assim, tem que ter outro caminho, mudar, porque você começa a ver que é aquele negócio que eu já disse. Tem um de nós que faz o script bonitinho, todo certinho, né, cumprir as leis, segue todo um protocolinho, tenta ser uma pessoa honesta, papapá, mas sempre dá problema. Aí começa a dar certas frustrações, inquietudes e indignações. Mas então, se tudo, né, e eu continuo também sofrendo, porque diz que se você segue o script, você vai se sentir bem. Mas você segue o script e continua se sentindo mal, né? Aí há algo que está errado, alguma coisa está errada. Aí que vem a ideia de buscar um ensinamento que traga essa clareza e essa abertura. Daí ele fala assim, ó, tu és o milagre, capaz de criar como teu criador, criar uma nova vida, uma nova mente, uma nova realidade. Aí ele fala assim, tudo ou mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Ou seja, toda essa insanidade, tudo isso que a gente acha que a vida não é verdadeiro. Daí ele fala assim, somente as criações da luz são reais. O que são criações da luz? É a conexão, é o perdão, é estar presente com o próprio ser, com o seu próprio ser. Seria isso. Se alguém quiser fazer um comentário. Eu vejo assim, Sara, quando você fala, deu o exemplo da pessoa certinha, faz tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo certinho, e ainda assim dá defeito, vamos dizer, dá problema, e ela se chateia, ela não entende, é porque a gente, no fundo, a gente faz isso, mas fica esperando uma recompensa. Ou seja, qual seria a recompensa no caso? Não acontecer nada comigo. Ó, eu estou fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, então comigo não pode acontecer nada. E não é assim. Né? Não. Na verdade, não é assim. O certinho, eu acho que todos devam seguir essa linha, ser bonzinho, ser certinho, bonitinho, porque isso é assim. Isso, a gente, quando parte para achar que a gente tem uma recompensa, a gente está assim e deixa de assim, entendeu? Eu tenho que botar até o verbo meio errado para poder entender. Porque isso é assim, simplesmente é. E ponto. Agora, você achar que você vai ter alguma recompensa, então você está assim, você não é. Eu entendi porque, assim, pegando essa ideia, para talvez esse exemplo fique mais fácil. Porque quando a gente vive para fora, né, a gente segue linhas do mundo da forma, linha do mundo coletivo. E aí, né, aí acontece isso. Não é assim, né? Ou seja, porque aqui dentro é totalmente diferente. Se eu estou entendendo a ideia, ou seja, quando vem daqui para fora,
o movimento, tudo que acontece, a forma como a gente vê, a forma como a gente age, é muito diferente. É. Porque daí nós criamos... É que, assim, a criação... Não sei se dá para dizer que é criação, mas, assim, quando a gente está mais presente, né, tem essa ligação com o divino, como ainda vamos viver no mundo da dualidade há muito tempo, nós temos como ver através de uma perspectiva verdadeira e tiver 5 perspectivas, ou 5 ideias, ou 5 coisas acontecendo, vou botar 5 para ficar mais fácil na matemática, né? A gente pode escolher a melhor. Porque a gente já sabe que aquela ali é a melhor escolha. E aí muda tudo, porque isso tem a ver com pensamento criativo, isso tem a ver com alguma coisa aqui de dentro, uma ideia mais criativa, uma perspectiva melhor das coisas. É assim que eu entendo. Porque daí, ó, tu és o milagre, então se você usa das ferramentas, capaz de criar como teu criador. Tudo ou mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Ou seja, todo esse pesadelo não existe, né? Somente as criações da luz, ou seja, quando a gente se conecta a essa luz divina, esse aspecto divino dentro de nós, aqui, agora, é que são reais. Não é assim? Quando a gente fala da paz de Deus, ou estou em paz, ou sentindo gratidão, aquilo ali é real. E você teve que criar aquilo dentro de você, você teve que buscar aquilo, não foi? Que não é full time ainda. Ou não? Não é mesmo. Então, aquilo ali é um milagre. É. Entende? É um milagre por quê? Porque tu és o próprio milagre. Tu és o divino, tu és o Filho de Deus. É que ainda tem muita coisa para a gente entender melhor, né? Eu acho que quando for full time, deixa de ser milagre, que deixa de ser exceção, passa a ser o natural, né? Isso, exatamente. Eu acho até que, não sei se tem um princípio, ou se tem que ele fala mais ou menos isso que você explicou aí. Talvez a gente chegue nele. Tá bom? Mais alguma coisa sobre esse pedaço? Vocês entenderam ou não? E também tem que entender o seguinte, gente, vocês não precisam concordar com o que eu estou falando. Às vezes vocês podem ter um pouco bastante diferente. Conforme você vai falando, vai abrindo mais, aí dá para explicar. Agora, ler direto e entender é difícil, porque é um jogo de palavras, né? Bastante. O livro é um jogo de palavras, aí Não, mas eu acho que ele é exatamente assim para que o ser possa ver. Uhum. Porque senão, se fosse dentro dessas frases bonitinhas que a gente vê, blá, 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 né? O ego já está acostumado. Desse jeito ele não consegue. Aí o ser... te peguei. Eu faço essa ideia, né? Entende? Aí eu falo 25, vamos lá. Ó. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão. Quando completa, é o quê? A expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Agora, lembra o que a gente, né, coloca como um símbolo, uma síntese, na verdade, de expiação? Uma frasezinha básica. Expiação é... Neile Lane? Correção de erros. Isso. Exatamente. Corrigir um erro. Aí ele fala assim, ó, milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão, quando completa é a expiação. Então, ou seja, quando a cadeia está completa, corrigiu-se o erro. Então, milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão. Por que interligada? Porque somos todos um. Então, não existe a ideia de separação. Temos que perdoar, né? Agora eu lembrei do Dr. Lane. Então, perdoar, porque é uma cadeia interligada. E aí, quando ela está completa, se corrigir o erro, aí ele diz assim, a expiação, ou seja, essa correção do erro, funciona durante o tempo inteiro. E em todas as dimensões do tempo. Porque a gente já entendeu que existe outros reinos, existe outras coisas à nossa volta, né? Não existe só esse mundo da forma. Então, está tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Quando você perdoa algo aqui, você muitas vezes pode estar perdoando em outros tempos, na sua própria vida ou em outras dimensões, né?
ou pode estar indo além do seu espaço físico, e esse perdão está repercutindo em outro lugar do planeta. Deu para entender? É assim que eu entendo. Por favor. Alguém quer falar? Deu para entender? Não precisa mais nada. É isso que eu entendi, gente. Então, ó, por isso que ele é interligado. Não tem como. E aí a gente entende que dar e receber, no fundo, é uma coisa só. Porque quanto mais você perdoa, mais você recebe perdão. Porque toda vez que você perdoa, a pessoa do lado de lá recebeu aquele perdão. Algo aconteceu dentro dela, algo modificou dentro dela. Né? Alguma coisa foi corrigida, mesmo que ela não saiba. Né? E volta para você. Vai e volta. Vai e volta. Por isso que a gente é muito cheio de altos e baixos nesse mundo, né? Porque tem muita gente que manda os perdões, mas também manda outras coisas. Não muito boas. Aí cria mais do mesmo. Mais do mesmo, da irritação, da angústia, né? Da preguiça, de tudo. Né? Tá bom? Então, vamos lá no 26. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Milagres representam a libertação do medo. No sem, o que é o medo? Medo de lagartixa? Nedene? Ausência do amor. Medo é contrário ao amor. Eu não consegui te ouvir direito. Ausência do amor. O medo é contrário ao amor. Isso. E entendendo aqui que amor é Deus. Uhum. Né? Amor é a ideia de que amor é uma coisa única, né? Que não existe opostos, né? Então, milagres representa a libertação do medo, ou seja, do que, na verdade, é oposto ao amor. Né? Colocando amor aqui como uma coisa única, né? No sentido de unidade. Daí, expiar significa desfazer, ou seja, quando nós resolvemos expiar alguma coisa, nós vamos desfazer. Se diz desfazer um erro. Desfazer o medo, né? Ou seja, essa escuridão, tudo isso que acontece aqui, é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Então, é isso. Então, e aqui também, para ficar, embora o seu exemplo tenha sido ótimo, Merilene, né, com relação ao amor, mas talvez fique mais fácil dizer que o medo é tudo aquilo que é o oposto da paz de Deus. Angústia, mentira, desilusão, preguiça, ansiedade, inveja, raiva. Então, milagres representa a liberação do medo, porque no sem, o medo ele engloba todo o aspecto do ego, toda a escuridão, toda a separação. Aí entra a ideia do oposto do amor, né, no caso, da unidade. Era só para colocar essa parte. Alguém mais quer fazer alguma observação? Podemos continuar, então? Ó, o milagre 27. Um milagre é uma bênção universal de Deus. Através de mim, para todos os meus irmãos, o privilégio dos perdoados é perdoar. Um milagre é uma bênção universal de Deus. Eu acho que já deu para a gente entender disso, né? Através de mim, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Vocês entendem essa frase? Essa frase dá um buguinho na mente. Confesso que cada vez que eu leio ela, eu vou entender algumas coisas. Eu não consigo entender ela completamente. Mas a primeira parte dá para entender. Ó. Um milagre é uma bênção universal de Deus. Vocês já entenderam isso, né? Espírito Santo, né? A gente usa o Espírito Santo, mas ele é que leva o Criador. Quem faz, traça essa última parte é o Criador, não é? Ou não? Vocês entendem diferente? Estão falando a mesma língua? Através de mim, para todos os meus irmãos. Aí a única coisa aqui que eu entendo é o seguinte: quando ele fala através de mim, é através do Cristo. Ou seja, a conexão com o nosso Cristo íntimo. Para todos os meus irmãos. Porque o Cristo é o Filho de Deus. Né? Aquele que passou, se crucificou, ele se tornou um com o Pai, então ele é filho de Deus.
Por isso que fala, como ele fala, meus irmãos, eu entendo que com a ajuda do Cristo, né, a gente, através de mim, para todos os meus irmãos, ou seja, é como se o Cristo em si, né, que é um Deus, ele conseguisse nesse auxílio. Daí ele diz assim, o privilégio dos perdoados, né, é perdoar. Tiago. Ô, Sara, é como se o Cristo aí, né, foi, é uma dúvida também, né? Você tem que falar um pouquinho mais perto, Tiago, porque praticamente eu não estou te ouvindo. Tá ouvindo agora? Melhorou. Melhorou? É como se o Cristo, ele viesse fazer aquilo do que aconteceu na caverna de Platão, né? Ele viu algo que nós não viu, né? Ele se realizou e está tentando fazer isso com a gente também, né? A gente seguir os caminhos dele. É isso também que eu entendi? Ou poderia ser um bom exemplo, né? Tá, é legal. que esse texto, essa parte aqui, ela para mim, ela está um pouco no nível um pouco mais, né? Além da minha, eu não consigo compreender totalmente ou não perceber totalmente, né? A ideia, né? Mas então o privilégio dos perdoados, né? É perdoar. Privilégio é como se a gente tivesse esse direito, né? Então os perdoados fica essa frase parece que ela está invertida, né? Então eu não consigo entender completamente o que quer dizer quem são os perdoados, porque como é daqui para lá, então eles são os perdoados. Então é um privilégio daqueles que são perdoados perdoar, como se fosse daqui para lá e de cá para lá. É assim que eu consigo entender esse pedaço. Por favor, Nelilene. O privilégio dos perdoados. Eu entendi assim. Não sei se o entendimento é. Deus nos perdoa. Nós somos perdoados por Deus, né? Todos os dias nós somos perdoados por Deus. Então, o privilégio nosso é perdoar. Não é isso? Eu entendi. Talvez falando desse jeito, né? Entendendo que o perdoado aí é abençoado, né? Para ficar mais leve assim, essa ideia de ser perdoado, né? Que fosse a frase em si, né? Porque perdão ainda é uma palavra pesada para nós, mas poderia ser dessa forma. Se eu entendi o que você quis dizer. Ficou bem, mas lembrando, somos perdoados, não, né? Somos abençoados com perdão, né? Fica melhor. Somos abençoados com perdão. Porque a própria frase fala isso, né? Então, aí somos abençoados com perdão e, por fato disso, temos esse privilégio, porque aprendemos esse movimento de perdoar. Uhum. Talvez fique melhor assim, né? Uhum. Bom, gente, mais alguma pergunta aí sobre esse pedaço? Podemos continuar? Então, fala aqui. Acho que eu passei demais para mim. 28. 28, ó. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são, assim, um meio e a revelação é um fim. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. Eu acho que isso já deu a entender, né? A gente já conversou para trás. Alguma dúvida dessa frase? Daí ele fala assim, a revelação induz... Ó, gente, eu não sei não, mas a minha luz está piscando e eu acho que vai ter uma tempestade. Se acabar, acabou aí, tá? Aí fala assim, a revelação induz a um estado no qual o medo foi abolido. Como é que funciona? O que é isso de revelação? A revelação que a gente... Tudo bem, pode falar. Pode falar. Não, a revelação de que, por sermos filhos de Deus e sermos uma parte de Deus, então nós também temos o poder de perdoar. O ruim é que a gente não se perdoa e a gente às vezes não consegue, às vezes não, muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gente não consegue se perdoar também, no caso. Eu entendi isso?
É uma boa ideia. Por favor, Nerilene. A revelação. A revelação é um estado que o espírito, falando em nível, né? Está no nível mental, usamos o termo, você está mais alinhado, né? Porque ele aboliu o medo. Se ele aboliu o medo, ele está investido do divino, ele está revestido do amor, né? Quando ele abole o medo, ele está revestido do amor. Do Espírito Santo. Entendeu? Entendi. O milagre é um caminho para ganhar a liberação do medo. Certo? A revelação induz a um estado na qual o medo foi abolido. É um estado que o espírito está livre, né, num estado mental, um nível mental mais elevado, mais alinhado com o Criador. Milagres são assim um meio, a revelação é um fim. É porque eu entendi que a revelação é um fim, é porque é o nosso verdadeiro estado, né? Não é o nosso estado ilusório. Falhou a sua frase agora, o verdadeiro o quê? Milagres são um meio e a revelação é um fim. Por que o fim? A revelação é um fim. Porque eu entendi assim, que é o nosso verdadeiro estado, né? Não é o nosso estado ilusório. Nós estamos revestidos do Espírito Santo, nós estamos revestidos do amor divino, né? Por isso que é o fim. Esse é o nosso verdadeiro estado, né? Eu entendi assim. O milagre é um meio. A revelação é um fim. Interessante. Tiago, por favor. Ô, Sara, eu até ia agradecer você. Essa semana aqui, eu usei uma estratégia sua, né? Minha cabeça de adicto, de doente mental, ela faz eu ficar me culpando muito, né? Por eu não conseguir aplicar as coisas que eu aprendo e tal, né? Eu ouvi várias vezes a mesma palestra, ouvi várias vezes o mesmo audiobook, li a mesma página do Poder do Agora, por exemplo. Falo, porra, meu, não consigo aplicar isso aqui, cara, sabe? Eu lembrei de uma frase sua que me ajudou muito. Você falou, Thiago, você tem que entender que você não tem que se pegar tão pesado com você assim mesmo, cara. Você tem que aprender a se perdoar. Só que ainda assim, aí fala do milagre, né? Do perdão. Beleza. Mas, Sara, meu Deus, é muito complicado fazer isso, velho. Eu não sei se tem um satanás dentro de mim aqui que me acusa. E tem uma frase que lá em 1 João 4 da Bíblia lá, que o livro também fala aí, o Curso em Milagres, que o medo, ele nos restringe. Então tem alguma coisa dentro de mim que me deixa travado, sabe? Que me trava, que me faz ter medo de perder as coisas, de perder as pessoas que eu amo, entende? De não conquistar aquilo que eu tinha vontade de conquistar. Essa é a parte material, tô falando, né? Mas hoje vendo como parte espiritual, de não conseguir manter essa estabilidade, né? Porque todos os mestres falam, se você manter uma estabilidade, as coisas elas tendem a se acertar. Eu falo, não, mas eu tenho que pôr a mão na massa para resolver tal coisa. Eles falam, não, não, não. Você tem que acalmar, serenar a mente, que as coisas vão se resolver. E para acreditar nisso, Sara? Sei se você está entendendo o que eu queria expressar aí para você, entendeu? Eu consigo entender. Isso são momentos egóicos. Seu de muitos. Mas, de qualquer forma, eu penso que você está indo para o caminho certo. Você já se deu conta de que você não precisa se julgar e nem se torturar tanto, né? Porque eu lembro o seguinte, que antes você não conhecia esse ensinamento, você se torturava, se julgava de outras formas. O ego está usando as mesmas emoções, vamos dizer assim, que fica mais fácil, mas usando outras palavras, então você tem que cuidar com isso. Entende o que eu quero dizer? Porque o ego é terrível dentro de nós. Né? Então, é isso. Então, assim, voltando aqui, os milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. Por quê? Como você mesmo está dizendo, você estuda, você tenta praticar a ideia de usar das ferramentas do milagre, né, de todas as ferramentas, que lembrem você a se recordar de si, né, lembrar que existe o ser está mais presente. Então, quanto mais você for fazendo isso, e isso é todo dia um pouquinho, vai ter dia melhor, vai ter, né, mas todo dia um pouquinho, esse medo seu vai desaparecer. Por que que acontece isso? Porque vai ter um dia
de tanto você ir fazendo, você vai estar numa cena, né, que, por exemplo, pode ser, botar assim, que você está sentindo medo, botando aí o medo de uma forma mais abrangente, e você olha para aquilo e entende, isso é o ego, isso não sou eu, isso não é a minha verdadeira natureza. Nesse momento aconteceu uma revelação, ela é única para você, a revelação é sempre única, daí ele fala assim, ó, a revelação induz a um estado no qual o medo foi abolido. Você ganhou você ganhou algo, você entendeu algo sobre aquilo ali. Daí ele fala assim, por isso que os milagres são o meio, usar as ferramentas do milagre é um meio, mas você busca o quê? As revelações. Aquilo que poderia botar assim, os insights. Entendi. 20 anos de sofrimento por uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, naquele jeito que eu achava que tinha. Não é assim? Eu achava que era aquilo e era outra coisa. Nossa, não tem nada a ver. Eu achava que a pessoa gostava de mim e ela nem sequer me via. Eu achava que ela não gostava e ela gostava muito de mim. Né? São os opostos. Né? Eu achava que se eu não tivesse feito desse jeito, a minha vida tinha sido melhor. Aí depois você entende que foi ótimo ter feito daquele jeito, senão tinha sido muito pior. Isso é revelação. Entendeu? Por isso que o medo acaba. Porque você começa a tomar a sua vida para si. Você torna-se responsável pelas suas ações, pelos seus atos. E com isso, quanto mais você faz, mais revelações aparecem. É assim que eu entendo. Não sei se alguém entendeu um pouquinho diferente, né, da ideia. Eu entendo assim também. Eu também entendo assim, sabe? Também tenho entendido assim, sabe? Alguns insights que acontecem que nem no estudo aqui, né, nas reuniões que eu frequento lá de Narcóticos Anônimos, lá vem uns insights que eu falo, meu Deus, tá na minha cara o negócio e eu não tava enxergando isso aqui, cara. O mais difícil é praticar, mas enfim, só me abrir para vocês aqui. Um dia, às vezes, a gente tem alguns maus hábitos, né? Que às vezes deixaram a nossa vida não muito legal, ou tivemos, ou ainda temos, né? E nós pensávamos que aquele hábito era ligado a algum fato, acontecimento X da nossa vida. Mas aí a gente vai trabalhando, porque a gente já entendeu que esse hábito, independente do que aconteça, ele não deve estar na nossa vida. Mais pra frente a gente descobre que não tinha nada a ver com aquilo que a gente pensava, que era outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? E aí você fala, nossa, eu perdi tantos anos no sofrimento e eu nem me dava conta de que era só mudar uma ação, era só mudar uma minha visão um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, ou observar melhor algumas coisas, e eu não tinha sofrido tanto tempo. Simplesmente assim, ó. Isso é a revelação. Nunca mais. Você pode até depois fazer errado de novo, mas vai fazer porque quer, porque não precisa mais, você já entendeu. Né? E aí libera o medo, porque o medo é a falta de compreensão, é a falta de é a sensação de separação, é a sensação de não pertencimento, de não estar um com Deus. Então, quando isso acontece, nessa revelação, você é um com Deus, você se sente unificado, unido a isso, né? E aí você vê tudo muito diferente do comum e corrente. Isso é um milagre. Aí você ressuscitou. Adoro esse pedaço. Você já está morto. A gente ainda tem que entender o que o Cristo veio ensinar para nós. Né? Ressuscitar não foi só ele, todo mundo. Ele vem ensinar isso para a gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Entendeu? Vamos lá. Eu acho que a gente dá para fazer mais um. Eu vou botar aqui, ó. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam, honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Milagres louvam a Deus através de ti. O que é isso, gente?
Se a gente Aí fosse deu uma pegar a bugada. palavra louvar, o que ela é aí no símbolo aí no mundo coletivo? Aí bugou minha cabeça, viu, Sara? De verdade. Nerilene, Se a palavra louvar no nosso ô dia a Nerilene, dia, o seu som está um pouquinho abafado, para ficar melhor. deixa eu levantar ele aqui. Hum. Melhorou? Oi. Fala mais de um pouquinho de que vamos ver se dá certo. Oi. Melhorou? Acho que sim. Louvar a Deus, assim, na visão das religiões, glorificar a Deus, né? Né? Glorificar a Deus. Milagre, louva a Deus através de ti. Só se dentro aí só se dentro do livro tiver outro significado, né? Eu penso... Pode falar. Não só ele, milagre, louva a Deus através de ti. Glorifica a Deus através de ti. A partir do momento que eu consigo manifestar um milagre, eu estou manifestando Deus através de mim, estou glorificando, estou identificando Deus através de mim. Mais ou menos isso. Bem perto. Por favor, Tiago. Eu entendo que louvar a Deus, quando fala de louvar a Deus aí, antigamente eu tinha muito dogmatismo, né? De louvar um Deus lá no céu e tal, que esse Deus nem existe, inclusive. Mas assim, eu entendo que é louvar o Deus dentro de mim, que está se revelando, que eu consigo ter o poder de me perdoar e perdoar o mundo, entendeu? Que começa tudo dentro de mim. E eu consigo hoje, que é uma coisa minha, tá? Eu consigo enxergar hoje que, infelizmente, inclusive eu principalmente, né? O mundo todo tá cego. O mundo todo tá cego e essa cegueira acaba afetando todo mundo, entendeu? Então eu tenho que começar de mim. E quando eu começo de mim, eu tô louvando Deus por isso, né? Eu entendi assim. Boa explicação. Por favor, Márcia. Esse louvar nessa frase, para mim, tem sentido exaltar a Deus, reconhecer Deus. E Deus passa a ser reconhecido através de mim. Eu entendi assim. Esse louvar seria exaltar, reconhecer Deus e passar essa verdade, né? Vamos dizer assim, essa verdade, e Deus ser visto através de mim, a verdade ser vista através de mim, exaltada através de mim. Foi assim que eu entendi, para ter um sentido na frase, né? Eu entendo. Eu penso que o que vocês falaram seria bem perto do que é, né? Assim, a ideia da frase. Mas o problema nosso, né, é que nós temos um aspecto cristão e até, acho que evangélico, não sei, não sou muito bem das divisões que o povo fez, né? De que louvar é uma coisa quase que cantar em algum lugar, é um espetáculo. Louvar a Deus, né? Aquela coisa, né? Eu louvo a Deus e fala e grita, né? E arerá, né? Todo um processo, né? Não estou criticando, estou dizendo que eu penso que muitos pensam, pelo menos quando eu escuto isso, né? Porque acabou que a palavra, ela ganhou... essas pessoas pegaram para si essa palavra, né? E usam ela dessa forma. É assim que eu entendo, tá? Esse é o meu posicionamento. Não é a verdade absoluta. Mas quando fala que milagres louvam a Deus através de ti, louvar, né, é a ideia da presença. Louvar a Deus é estar com Ele constantemente, a tiracolo. Isso é louvar a Deus. Não é em algum lugar, não é fazer espetáculos, não é gritar, não é ficar falando, né? Louvar a Deus é estar em conexão, coerência, né? Como se diz, a coerência cardíaca entre você e o seu ser. Isso é louvar a Deus. Daí ele fala assim, eles o louvam, né, honrando suas criações. Eles, no caso dos milagres, né? Os milagres o louvam, né, quando você busca as ferramentas do milagre, você tenta usar os milagres, eles o louvam, né, o Criador, honrando suas criações. Criações é tudo e todas as coisas. Afirmando o quê? Que são perfeitas. Tudo que Deus criou é perfeito.
Curam porque negam a identificação com o corpo, né? Porque normalmente é isso que eu estou te falando. Os louvores nossos são externos, né? E afirmam a identificação com o espírito. Então a gente volta para dentro. É isso que eu entendi. Deu para entender ou foi difícil? Ou ficou fora do contexto? Porque eu tenho muito hábito de olhar o mundo lá fora e olhar o meu mundo aqui dentro e meio que comparar os dois e falar, bom, né, lá fora, para mim, é isso, louvar. Né? E a gente entendeu, usa essa palavra errada. Não é errada, ela tem um sentimento errado dentro de nós. E quando eu falo que a palavra, ela tem um sentimento. Né? E aí, quando a gente aprende que louvar é estar com, né? Então, por isso que fala que os milagres o louvam. Sem milagres, você não está louvando a Deus. Então, os milagres louvam a Deus através de ti. Você está se entregando. Aí é isso, né? Louvar a Deus. É isso. Por favor, Márcia. Teu microfone não está ligado. Fui eu não. A Não? mãozinha permaneceu, não. Eu vou tirar minha mãozinha daqui. Então, a Nerilene, por favor. Isso, quando você fez essa colocação aí, me fez lembrar do que o Cristo falou. Eu e o Pai somos um. O Cristo era a manifestação plena do Pai, né? A partir do momento que ele era a manifestação plena do Pai, ele estava em constante louvor a Deus, né? Sim, ele era um ponto. E é isso que nós estamos tentando entender para aprender a fazer, né? Tentando nos alinhar. Porque quando a gente se tira a identificação com o corpo, né? Porque o corpo vive no mundo da forma e o corpo vive no mundo linear, no mundo das formas, das crenças, das coisas, como elas funcionam. Então, se a gente vive desse jeito, né? Dessa forma de louvar, né? Não está, ou seja, não estamos louvando a Deus. Quando a gente se desidentifica com esse tipo de coisa, né, vamos aí em busca do espírito, da ideia do ser, aí sim. É isso. Por Muito isso bom. que a gente tem que, as organizações religiosas filosóficas, né, algumas são bastante equivocadas, fica só no mundo da forma, no mundo do corpo. É por isso que daí bota a roupa X, cabelo X, pode botar roupa assim, pode botar roupa assado, sentar assim, fazer assado, tal dia da semana, tal mês. Aí cada um cria milhões de regulamentos e formas, né? E daí daí é aquilo que a gente fala, reza, e a assombração está lá. Estou lá todo dia rezando para Deus, parece que não dá certo. Lógico, está louvando errado. Lamentavelmente, a gente demora um tempo a entender, né? Não é todo mundo, é todos nós. Né? E às vezes, quando a gente entende, é como o Tiago falou, não é fácil colocar em prática, né? Não. O ego não é um hábito. É o mais difícil são os hábitos. O ego, ele é um ser preguiçoso, sistemático, controlador. Pensa assim, aquelas coisas, né, bem rígidas, né? Assim, é quase que a gente vivesse dentro de uma gaiolinha. A gente tem que viver dentro de uma pequena gaiola, né? Então, aquela coisa do ser. O ser é o passarinho, né? O passarinho sair, ele tem que abrir a portinha da gaiola. Né? E daí, às vezes, a portinha não tem passarinho que você abre a portinha da gaiola, não sai. Né? Quem cria passarinho, eu sei que tem essas coisas assim, né? Ou então volta, né? Então é isso, a gente tem que abrir a gaiola, né? E sair, levantar asas. Lógico que não é simples e fácil no sentido de que o desconhecido, ele é o primeiro impacto, né? Dá um certo medinho. Até a primeira tentativa, é que nem pular, né? Um negócio mais alto na água, ou dar um salto, ou ter umas experiências assim, né? E aí, depois que você tem meia dúzia igual, vai falar, agora eu não entendi, agora eu tô fora da gaiola.
Né? De vez em quando a gaiola vem correndo atrás. Vou comer, né? Aquela coisa de meme. Eu gosto dos memes de vez em quando, porque eu dou risada nisso. Mas aí você fala gaiola não. Entendeu? É isso. Quando você falou em hábito, eu lembrei logo do Dr. Joe, porque quando ele fala que 2 neurônios, quando disparam juntos, não é isso? Uhum. Aí, como é que ele fala? Que eu esqueci. Permanecem juntos. Permanecem juntos. É isso aí, você cria um novo hábito, não é isso? Isso. Aí. Vamos disparar neurônios. Novas sinapses. É. Porque as nossas sinapses são sinapses com problemas, né, na estrada, rodovias esburacadas, tem pedra no caminho, árvore que tombou, né? Deu aquelas tempestades, aquele sofrimento, aquelas coisas mais duras, né? Então, aquele negócio, né? Isso são as nossas sinapses. Temos que criar autoestradas direto, entendeu? Né? Até com naves espaciais, que a gente achava legal, para ficar melhor, né? Entendeu? É isso. Tá bom, gente? Eu acho que hoje é suficiente, a gente já passou um pouquinho, né? Mas espero ter aproveitado. Assim, eu, pelo menos, deu me divertido hoje. Rir, né? Essa situação. É. Mas pelo menos agora eu sei qual é ela. E não nego mais ela. É. Por anos de sofrimento negando, óbvio. Então. Tá bom, gente? Deixa eu parar aqui a gravação. E um grande abraço a todos vocês. Até mais.